Você já teve a sensação de não ser visto e de não ser notado? Na Bíblia tem uma história que ela é muito curiosa. Ela se encontra dentro do contexto da história de Abraão. Abraão, como você deve saber, ele foi uma pessoa que recebeu uma promessa de Deus de descendência, que a descendência dele seria como as areias do mar e como as estrelas que estão no céu. Só que você também deve saber que a sua esposa, Sara, ela era estéril. Naquela época você tinha o costume de quando você era estéril, você dar alguém para o seu marido para que assim a sua descendência pudesse dar continuidade. E foi basicamente isso que aconteceu na história de Abraão. Sara tinha uma serva chamada Agar, que era egípcia, e essa serva é dada para Abraão para que assim a descendência dele possa continuar. Só que diante dessa situação, em dado momento, Agar, sabendo ela que ela não era estéril, ela conseguia dar filhos a Abraão, ela começa a desprezar Sara. Justamente pelo fato de que antigamente as pessoas entendiam que quem era fértil, ou seja, quem dava filhos, quem conseguia dar filhos ao seu marido, tinha um sinal de Deus, e quem era estéril não. Mas aí você percebe que quando você olha essa história, você vê que Abraão e Sara, eles tentam da maneira deles, para que as coisas possam acontecer e a promessa que Deus fez possa acontecer também. Mas não era esse o plano original de Deus. Diante do desprezo por parte de Agar para com Sara, a sua senhora, Sara manda Agar embora. E aí Agar está voltando para sua terra, né? Está voltando para o Egito. Até que em dado momento ela para e ela tem um encontro com o Senhor. O texto que a gente vai ler se encontra no livro de Gênesis, capítulo 16, a partir do verso 13. E eu queria ler com você nesse momento. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois disse: Teria eu visto aquele que me vê? O verso 14. Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Ber-Lahai-roi. Existem dois pontos aqui que são extremamente interessantes. O filho de Agar se chama Ismael, mas você percebe que Agar, em dado momento, dá um nome para Deus. No Antigo Testamento, essa é a única vez que acontece. Ou seja, a única vez que alguém chama Deus por um outro nome que ele não estava acostumado é nesse momento. Obviamente, Agar não estava tendo encontro com Deus diretamente, e sim com o anjo do Senhor, ou seja, um mensageiro da parte de Deus. Só que essa história me faz refletir bastante sobre várias coisas. Primeiro, Deus não passa pano em momento nenhum para aquilo que Agar fez, ou seja, por ter desprezado a sua senhora. Muito pelo contrário, aliás. Só que ainda assim ele faz uma promessa com Agar, ele faz uma aliança com Agar, falando que o filho dela, Ismael, que significa o Deus que vê, ele também teria uma descendência muito grande. Diferentemente da parte de Abraão, eles seriam um povo chamado Ismaelitas, por isso o nome Ismael, só que eles viveriam de uma maneira completamente alheia ao que estava acontecendo na terra naquele período. Só que você percebe uma coisa extremamente interessante. Em nenhum momento dessa história, Deus deixou de ver Agar. Isso me faz refletir bastante a respeito do nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus não nos vê. Às vezes a gente acha que a gente está desamparado. Às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo de uma maneira que não dá para acontecer. Mas aqui nessa história a gente percebe que Deus vê todas as coisas. E não só isso. O poço que ela chama ali se chama aquele que vive e vê. Ela teve um encontro com Deus e ela percebeu que Deus a viu. Não se esqueça de uma coisa muito importante, que Deus sempre está te vendo. Ele conhece as coisas que acontecem com você, ele sabe dos seus clamores e ele vê todas as coisas que estão acontecendo. Por isso, não se esqueça dessas coisas. Tamo junto.